Boa noite a todos e todas. É um prazer estarmos aqui nesse momento para conversar um pouco a respeito de um tema que é extremamente importante, né? Que é a questão da residência médica. A gente sabe que a residência é o padrão ouro da especialização médica. Hoje nós temos 17 unidades de medicina, mais de 8 mil alunos, não é? E sabemos a importância de discutir com nossos alunos, né, e alunas, questões ligadas à residência médica. Então, essa live ela está sendo organizada pelo IDOMED, em parceria com o IDOMED Carreiras, que é o nosso núcleo, né, que discute a gestão estratégica da carreira dos nossos alunos e, sem dúvida nenhuma, falar de residência, falar de especialização médica. E hoje a gente está aqui com um grande especialista nessa área, com uma vasta experiência nesse segmento, que é o Fabrício Valois, que é o CEO da Hard Work Medicina, um ecossistema de preparatórios para concursos médicos e que vai falar um pouquinho para a gente já um pouco melhor sobre a Hard Work e nos brindar aqui com toda a sua vivência e experiência do que fazer para potencializar a aprovação dos nossos alunos na residência. Estamos aqui também com o professor João Antônio, que é o nosso gerente nacional de ensino médico, que hoje, nessa noite, né, João, vai aqui moderar essa nossa conversa. Então, já aproveito, dou boa noite ao Fabrício, boa noite ao João e passo, então, a palavra para o professor João dar seguimento aqui na nossa conversa. Maravilha, Silvio. Boa noite a todos e todas. Essa live aqui promete. Hoje a gente vive um cenário, né, Silvio, Fabrício, bastante desafiador em relação ao ingresso na residência médica. A gente sabe que a gente tem mais médicos do que se formando, né, do que vagas para a residência médica, vagas para primeiro ano de residência médica. E aí a gente traz, então, essa live com esse tema super importante. Como é que a gente pode ajudar o nosso aluno, o IDOMED? Como é que a gente pode ajudar esse nosso formando a potencializar os seus resultados nessa prova de residência médica? E aí já vamos começar a trabalhar aqui. Vou botar o Fabrício para trabalhar, né, Fabrício? Fabrício, você, na Hard Work, com essa sua vasta experiência, você vem observando assim, mudanças no processo de preparação dos alunos para realizar essa prova? Quer dizer, a gente sabe que a gente hoje tem metodologias novas. Eu sei que a Hard Work, inclusive, tem diversas metodologias atualizadas para preparar esse futuro residente. Mas o que você enxerga assim, de mudanças nesse processo de preparação, as metodologias, a concorrência, os cursos que existem por aí? E já pedir para você também falar um pouquinho do que é a Hard Work Medicina. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Silvio. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês e para falar sobre educação médica, para falar sobre residência médica. E, de fato, como tu problematizaste, né, a gente vive uma dinâmica hoje muito diferente, né? Se a gente pegar de 2018 para agora, nesses últimos 5 anos, houve um hiato muito grande no número de vagas de residência em relação ao número de formandos, né? Então, de fato, é um problemaço. Mas eu gostei muito da definição de Silvio. Falou que é um ecossistema. Sim, adorei. Pois é. Então, a Silvio já definiu muito bem o que é o Hard Work. E o Hard Work é um grande projeto de educação médica que tem um foco muito intenso hoje em preparação para a prova de residência. Mas, na verdade, ele é muito mais do que isso, né? É todo esse ecossistema, como o Silvio falou, e representa um grande sonho de construir algo diferente na educação médica. E essa construção passa por uma desconstrução, né? Então, o ponto fundamental é ter um pensamento crítico dentro daquilo que a gente vem praticando na educação e tentar construir algo diferente. Esse sonho me fez, por exemplo, dar uma pausa na minha rotina assistencial. Eu sou pneumologista, mas tive que parar isso mais recentemente, a minha rotina. E uma pausa na minha rotina de vida acadêmica, inclusive, né, como professor da universidade, enfim, de cessar essa atividade, vendo o impacto que esse tipo de atividade, principalmente no ambiente digital, acabava gerando dentro da educação médica. E, de fato, a gente tem percebido algumas mudanças, né, vendo o movimento que vem ao nosso redor, né, junto com o Hard Work. Então, falando de uma maneira bem global,
global, para essa live não virar uma live falando do hard work, né? Em linhas gerais é isso. E em relação à tua pergunta principal sobre as mudanças no processo de preparação, tudo pode entregar a idade aqui? Não, né? Bem, a rotina de preparação de hoje é radicalmente diferente da nossa época. Imagino que nós sejamos... Talvez Silvio um pouquinho mais velho, não sei, né? Mas enfim... E a gente viveu uma era, eu fiz prova de residência em 2003. E naquela época a gente tinha muita dificuldade no processo de preparação. Na verdade, a gente nem sabia que tinha dificuldade, né? Porque era mais ou menos assim, eu saía da faculdade, fazia um ou outro concurso, seguindo meio que um fluxo pré-determinado pelos alunos da turma anterior, e eu fazia a prova baseado nos conhecimentos adquiridos durante a faculdade. Eu fui aluno da Universidade Federal do Maranhão e, na época que eu me formei, não havia nenhum indício de que houvesse um cursinho preparatório para a prova de residência no Brasil. Já existia um curso, ou alguns cursos, mas eram muito... tinham localizações geográficas específicas, não tinham uma abrangência nacional. Naquela época, a gente sequer conhecia com detalhes o que acontecia na prova de residência. Existiam alguns livros que, enfim, eram vendidos em livrarias ainda e livrarias físicas, né? E esses livros traziam algumas provas que haviam sido divulgadas. Não eram todas. Pouquíssimas instituições divulgavam as provas. E naquela época, ter acesso a um curso preparatório, veja, a maioria dos estados do Brasil não tinham essa possibilidade, mas ter acesso a um curso que condensava todas aquelas informações, conseguia ter acesso a todas as provas que haviam divulgado suas questões. O curso montava uma estrutura de discussão de temas que eram de fato importantes para os concursos. Ter acesso àquilo fazia muita diferença. Quem não tinha acesso àquilo, na verdade, ia para a prova meio que no automático, né? Levava para a prova a bagagem que havia adquirido. Com desvantagem, né, em relação aos demais. Com uma desvantagem. Então, ter acesso àquelas informações já dava tinha certamente uma melhora de desempenho ali em torno de uns 20%, 30% no mínimo. Isso é um chute, óbvio, mas fazia muita diferença. O tempo foi passando. Hoje a gente, independente de não sei se todo mundo conhece exatamente a realidade da preparação para as provas, quem está acompanhando a gente, mas mesmo que não conheça, já é fácil imaginar que pela facilidade de acesso aos meios digitais, internet, enfim, hoje todo mundo tem acesso à informação. Então, de certa forma, passou-se a ter um certo equilíbrio dentro da preparação para as provas, porque o acesso à informação é universal. E o que mudou radicalmente nos últimos anos foi o fato de que todo mundo começou a perceber que o que muito provavelmente tornava a performance acima do normal de um aluno na prova era ter acesso a muitas questões. Era conhecer de fato todo o universo que já foi explorado por examinadores e estudar com base nessas questões. Hoje, a grande moeda dentro da preparação para a prova não é mais a videoaula, não é mais o texto da apostila, não é mais o resumo, não. A grande moeda, o que faz a diferença são as questões. Né? Então, a forma com que a questão é usada, né? A metodologia que a questão é usada para o processo, né? de preparação para fazer a prova, né? Isso. Tem vários pontos que a questão acaba ajudando, né? Mas falando, até usando os conceitos pedagógicos, né? A gente, de certa forma, percebeu que os métodos passivos, a videoaula, o livro-texto, o resumo, eles são importantes, têm o seu valor, mas eles não são suficientes. O que faz a diferença, de fato, é estudar através de problemas. Na vida real, o problema é o paciente, é o caso. Na prova, o problema são as questões. Então, conseguir estudar através das questões
é o que faz a diferença. Esse é um conceito que, falado há alguns anos atrás, isso é uma coisa interessante até, fomos nós do Hardor, que isso a gente se orgulha e arrepia um pouquinho de falar até, mas a gente que iniciou esse movimento chamando a atenção para o valor das questões, de como utilizar as questões, e algo que, veja, a gente iniciou deixando o método mais redondinho, né? Mas claro que muita gente já vinha percebendo isso, não foi assim de uma noite para o dia, nossa, as questões que fazem a diferença. Não, o movimento já vinha acontecendo, mas a gente, de certa forma, normatizou tudo isso, né? Então, hoje, quem vai fazer prova e que desconhece a importância das questões, certamente está um degrau abaixo em relação à maioria. Então, a grande mudança que a gente teve nesse processo foi essa. Então, hoje, dada a concorrência, dada a limitação do número de vagas, o fato de que todo mundo tem acesso à informação, o que faz a diferença para buscar alta performance, né, é o método ativo, é buscar as questões. Essa é a grande mudança que a gente teve nesses últimos anos. Ô, Fabrício, então, assim, achei ótima essa retrospectiva que você trouxe aqui para a gente, essa construção. Eu entendo, então, que fazer um curso hoje preparatório para residência médica é essencial, ou não? Como é que você enxerga isso? Não, não é. Não é, mas o curso ele pode facilitar a nossa vida. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E tem muita gente nessa estatística, né, de 30 mil médicos formados no Brasil no ano, tem muita gente que não tem a menor condição de pagar um curso preparatório. E quem não tem condição não pode se angustiar por isso. De fato, a gente consegue se preparar sem o apoio de um curso. Agora, isso exige muita organização, muita disciplina, estabelecer pequenas metas. A gente no Hardor, que por sinal a gente se notabilizou, né, todo o movimento do Hardor que começou com conteúdo gratuito. Foram lives que eu fazia diariamente com foco numa prova. E dentro dessa dinâmica, isso continua acontecendo. Daqui a pouquinho, por sinal, tem live lá no Hardor, que também é gratuita. E, além disso, orientações para quem não tem como fazer um curso preparatório. Né, de como se organizar, como estabelecer pequenas metas. Veja, a gente começa o ano, a prova é no final do ano. Imagina manter uma rotina de estudo o ano inteiro, eu sozinho. Eu comigo mesmo, né? É muito difícil. Então, estabelecer mini metas, enfim, isso é possível. Agora, o curso pode ajudar. Na verdade, o grande papel do curso é esse, né? Nós não somos detentores de informação. O nosso papel fundamental é de estimular o aluno, de manter o aluno ativo durante todo o ano. A gente brinca, né? Quer fazer o trabalho, entre aspas, sujo. Né? Você não tem que preencher planilha, você não tem que buscar as questões. Não. Deixa que a gente te oferece tudo. Se preocupe apenas em se dedicar, se entusiasmar, se arrepiar com a medicina. Isso também é uma tarefa nossa, né? Facilitar o arrepio do aluno com a medicina. E para que a caminhada seja mais tranquila. A mesma intensidade que a pessoa desse estudando sozinho, dando junto com um curso, teoricamente com o curso ela pode ir um pouco mais longe, é uma garantia a mais, mas não é essencial. Especialmente porque você sempre fala algo que eu acho muito interessante, que assim, existem para todo o processo educacional, né, diversas metodologias, né? Eu acho que o grande barato é que cada pessoa aprende de uma forma diferente, né? Então você oportunizar uma plataforma, um método de estudar, né, que esse médico entenda que ele tem ali a faculdade para ele desenvolver as competências para ser um bom médico. Mas as provas, os concursos, eles têm um aspecto diferente, porque você, enquanto se preparar para ser um profissional de qualidade, um médico bom, no passado havia muita resistência e até um certo sentimento dos professores de medicina que o curso preparatório, de alguma maneira, ele concorre ou compete com a formação médica. Isso é absolutamente um equívoco. Então, o aluno quer fazer e a escola médica tem que entender que, na verdade, o preparatório ele tem um foco complementar,
mas tem um foco até diferente, porque na faculdade você tem lá as diretrizes do MEC, você tem que entregar para a sociedade um médico, né, conforme o perfil do egresso que está definido, só que você acabou de falar, existe, e João colocou também, o crivo ali, o funil da residência. E aqueles que vão ou não passar, depende muito, muitas vezes, não só do background que ele tem de conhecimento, mas como é que ele consegue organizar esse pensamento, esse conhecimento, na forma de responder um conjunto ali de questões que tem o objetivo de filtrar quem vai ou não obter a vaga, né? Então, eu acho que o método é muito importante. E quando você fala que o curso, que não é obrigatório, claro, muitas pessoas que até da minha época eu me lembro, que não fizeram cursos preparatórios e passaram para a residência, seja porque não tinham condição financeira, seja porque achavam que já tinham identificado um modelo de estudo que, nos simulados que a própria pessoa fazia, identificava que não ia precisar de curso. Só que a gente sabe que, como curso para qualquer coisa, existe por trás toda uma ciência, um grupo de pessoas que já testou muita coisa. Eu sei o quanto a Rádio Work, por exemplo, testa modelos, testa formas novas, e algumas delas vão prosperar, outras vão sendo modificadas ao longo do tempo. Isso. Então, eu acho que essa experiência acumulada é que muitas vezes é um bom caminho, né? Para aquele aluno saiba, olha, você aprende melhor assim? Então, vamos aqui roteirizar o seu estudo, organizar, disciplinar, porque o volume de conteúdo de residência é gigante, né? Então, como é que você, né, conduz esse egresso para o êxito na prova? Então, eu acho muito interessante esse ponto que você traz aí, de que não é obrigatório, mas é um potente condutor, vamos dizer assim, do processo, né? Isso. Nossa, essa tua fala aí, foram vários pontos aqui que eu acho muito, muito importante, Silvio, que tu comentaste. Pegando um gancho específico, tu comentaste sobre a academia e os cursos preparatórios, né? Isso hoje é muito menor do que já foi antes, né? Essa restrição, né? A academia olhar para o curso preparatório com a boca torta, né? Certo. Hoje é muito menos, e eu comecei a lidar com preparação para a prova muito antes do Hard Work que aconteceu. Eu estava no meu último ano de residência e quem me convidou para participar de um curso preparatório para a prova foi o professor titular de pneumologia da Unifesp, na época onde eu fazia residência, né? Então, ou seja, eu comecei já endossado naquilo. E existem algumas instituições que, de fato, não veem com bons olhos, mas é por mero desconhecimento. Isso chama até muita atenção, né? Porque eu não consigo conceber um professor de medicina não conhecer com detalhes o que está acontecendo de maneira global, que seja no curso preparatório, na faculdade do lado, sabe? Não conhecer os vídeos que estão disponíveis no YouTube que tratem daquele assunto específico que ele lida no dia a dia. Para as expectativas do aluno, né? As expectativas do aluno, exato. Né? Onde é que estão as preferências? Por que o aluno assiste aquilo lá? E muitas vezes a academia acha que um curso preparatório ensina o aluno a marcar A, B ou C. Né? Então, se a pergunta começar com qual, a resposta certa é a letra D. Se começar com como, absolutamente. Esse é um caminho confuso, né? Complexo. E a mesma coisa, imaginar que ali existem macetes. Né? Então, S é igual a SO mais VT. Sorvete. Não, né? Não é isso que acontece no curso preparatório. Então, muitas vezes o que acontece naquelas salas ou mesmo nas videoaulas é um encantamento. Né? Então, professor, a gente tem que se virar. Foi assim que eu fui entusiasmado dentro desse processo, né? Foi assistindo algumas aulas que me encantaram lá no começo, quando eu fiz prova. E esse é um ponto que a gente preserva dentro do Hard Work, inclusive, né? Então, não tenha dúvida que isso pode, inclusive, potencializar a rotina do aluno, a formação do aluno, né? Então, quando eu vejo o que aconteceu comigo, quando eu tive contato com o curso preparatório, aquilo mudou radicalmente a minha visão sobre o papel do professor, mudou radicalmente a minha visão sobre curso preparatório, né? Isso teve um impacto muito grande na minha vida. Um outro ponto que tu comentaste, eu acho muito interessante, sobre os perfis de alunos e as metodologias variadas, né? Hoje, se a gente contaria fácil aqui 10 cursos preparatórios grandes e que tem muitos seguidores e muitos alunos engajados. Cada um com uma metodologia diferente.
né? São modelos, de fato, bem distintos. O hard work se destaca, assim, claramente é bem mais diferente que a maioria, mas cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu projeto, enfim. E é muito legal até a gente valorizar esse aspecto de que cada um aprende do seu modo, e no hard work a gente tem uma preocupação especial em relação a isso. Então, se eu, por acaso, sou mais sinestésico, né? Eu preciso tocar, eu preciso palpar, mas eu tenho dificuldade ao ler, a nossa preocupação do hard work é o seguinte: bem, em alguns momentos você vai ter que ler. E quando você for ler, você tem que ler o melhor material possível. Porque se você for sinestésico, ali está resolvido, né? Eu preciso te ajudar no outro pedaço, porque cada objeto de aprendizagem importa. Então, alguém que é muito auditivo não pode acreditar que vai conseguir se preparar para a prova ouvindo o podcast do início ao fim do ano. O podcast pode até ajudar, mas vai precisar de outros elementos, né? Vai precisar da questão, e aí a leitura importa muito, vai precisar da videoaula, vai precisar... E o nosso ponto é otimizar o máximo possível todos os objetos para que a gente consiga equilibrar esses perfis diferentes de aluno, né? Então, esse é um ponto que a gente tem essa atenção muito especial. E, por fim, sobre as metodologias diferentes, assim, qual a metodologia ideal, né? Já que são tantas, né, metodologias tão variadas. Claro que a gente pensa, e aquilo que nós do hard work colocamos para funcionar é o que a gente acredita que hoje seja o melhor formato. Para a gente é assim, né? O melhor formato, o melhor que nós podemos fazer pelo aluno é isso. Isso quer dizer que, seguindo outro formato, o aluno não conseguiria ter êxito? Não, absolutamente. Porque aí tem dois aspectos importantes nesses alinhamentos pedagógicos, né? Um é a gente acreditar e estudar e alinhar da melhor forma possível. O outro é o aluno ficar engajado do início ao fim. Perfeito. Então, esse engajamento talvez... Se manter engajado é um desafio, né? Faça mais diferença na rotina de preparação que propriamente um modelo X, Y, Z. Eu achei ótimo essa fala, né? Isso acho que tira um peso grande das costas de quem está acompanhando a gente, no sentido de achar que o curso é obrigatório. Legal saber que tem vários caminhos para a gente chegar lá no objetivo, independente de fazer o curso ou não. Mas independente de fazer curso ou não, Fabrício, eu tenho certeza que na sua caminhada aí você detecta alguns erros nessa preparação. Aí queria saber de você, quais são, na sua opinião, esses erros mais comuns? E antes de você responder, aí claro, vou dar uma parada aqui e dar um aviso aqui para quem está acompanhando, aliás, dois, para quem está acompanhando a nossa live. Primeiro, dizer que essa atividade aqui é uma atividade que vale horas AAC, para você que é nosso graduando aí. Então, não deixe de preencher o link que vai aparecer aí nos comentários. Se ainda não apareceu no chat, ele vai aparecer. Não deixe de preencher nesse link aí para você ganhar as suas horas de atividades acadêmicas complementares, as horas AAC. Inclusive, João, já no chat a gente tem algumas perguntas em relação à lista de presenças e tal. Então, é importante esse ponto que você trouxe, porque já a gente vai ter lá, não é isso, um formulário para registrar a presença. E aí depois, claro, conceder aí as horas de atividade complementar, não é isso? Perfeito. Não deixe de preencher o formulário, fica ligado aí no chat que já vai aparecer. E também usar esse chat para fazer seus comentários, para fazer suas perguntas, que a gente está ligadinho aqui. E assim que começarem a aparecer as perguntas, a gente também vai passando aqui para o Fabrício, com os comentários do Silvio, para a gente seguir. Então, como eu falava, Fabrício, na sua opinião aí, quais são os erros mais comuns nessa preparação para a residência? São vários, sabe, João? São muitos erros assim, que a gente acaba sendo convidado a cometer pelo sistema mesmo, né? Mas, assim, de sopetão, eu já ressaltaria 3 erros, né? Tem 3 pontos que eu acho que chamam muita atenção. O primeiro é a gente não se preparar para as adversidades que acontecerão durante a caminhada da preparação. Elas vão acontecer, sabe? Independente de como os astros se alinhem, as adversidades vão ocorrer. Os imprevistos. Os imprevistos. E às vezes o imprevisto é simplesmente a gente se cansar.
Né? Isso pode acontecer. Então, até para isso tem que se preparar, né? Até para isso. Como uma maratona, né? É. Até para isso tem que ter ciência. Porque se já sair naquela afobado, só aguenta até o meio do caminho, né? Exato. Então, isso é muito frequente, né? A gente teve uma live do Hard Work na semana passada e estava falando da complexidade do mês de abril. O mês de abril é um mês muito crítico na preparação para as provas, que a maioria das pessoas começa a se preparar respeitando o ciclo do internato no início do ano, começa a se preparar em janeiro, e aí janeiro está no gás total, né? Material com cheiro novo, comprou o lápis novo, a canetinha, o marca-texto, arrumou a mesa, começando a assistir às aulas, conhecendo os professores, e assim vai. Quando chega essa época agora, já vem um certo cansaço desse período inicial, né, de juntando a rotina do dia a dia, quer seja do internato, quer seja de trabalho com a preparação para a prova, e a novidade acabou. Não tem mais o aspecto do novo. E nessa hora, qualquer coisinha que esteja se acumulando de estudo começa a gerar uma ansiedade fora do normal. Nessa hora, nesse exato momento que a gente está conversando aqui, alguém está desistindo de se preparar para a prova e nem percebe. Desistir não é assim, eu desisti, né? Apertei o botão vermelho. Não, é a desistência subliminar. Sabe? A pessoa desistiu porque ela está perdendo o ânimo e progressivamente vai deixar... Diminuindo o ritmo. Diminuindo o ritmo. E o legal, né, é que quem eventualmente não tiver começado tem uma bela oportunidade agora, né, de começar, porque essa é a fase também de quem não começou fala assim, não dá mais para mim. Abril? Não dá. Então é um ponto crítico aqui, abril. Pois é. Então é uma data, é um elemento, é um momento do ano que esses dois movimentos acabam acontecendo. Então, né? Quem não começou até agora não precisa desesperar, então. Não. Abril, o pessoal que não começou ainda. Não, eu acho que esse é até um outro ponto, né, assim, de qual é o momento ideal de, né, essa é uma discussão muito legal também, mas até voltando à pergunta, né, um dos pontos é esse, a gente não se programar adequadamente durante o ano para esses imprevistos e saber, olha, se acontecer alguma coisa, não tem problema. Eu retomo a rotina e vou tocando o dia a dia sem problemas. Esse, sem dúvidas, é um problema muito grande e, para ajudar nessa dinâmica, muitas vezes a gente estabelecer mini metas é muito interessante. A prova é no final do ano. Então, se eu não conseguir definir metas curtas, a probabilidade de que, caso eu tropece, eu desista para valer é muito grande. Porque depois, para levantar, pensar assim, caramba, eu tenho que fazer tudo isso para chegar naquela prova lá do final do ano. Deixa para o dia seguinte, né? Porque tem um volume muito grande de coisa acumulada. Agora, se a gente começa a trabalhar com metas de 2, 3 semanas, né? Cumprir aquelas metas. Vai checando aquelas metas. Né? Isso, né? E ganha uma recompensa X, a recompensa que cada um quiser se dar, isso já ajuda um pouquinho. Então até fazendo um parêntese, né? Puxando aqui um pouco a sardinha para a neurociência, considerando que o cérebro é um poupador de energia, né? Quando ele olha um negócio, uma meta de muito longo prazo, ele tende a de verdade tirar mesmo, né, a tração, porque ele está vendo que a queima de energia é muito grande e ele precisa garantir, né, poupar. Então, assim, sem dúvida, essa questão das metas factíveis e de curto prazo, e o interessante é que as pessoas devem dizer, mas isso é bem óbvio. Só que a grande maioria vai começar a estudar sem esse planejamento, né? Sai estudando como se, vou ver o que eu consigo estudar hoje, o que eu consigo estudar amanhã. Então, assim, de novo, volta a história do método, do curso, né? Como assim, deixa eu te mostrar o que já é cientificamente comprovado de quais são as metas, então, né? Qual é o intervalo? Quando você fala em mini-metas, talvez, imagino, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas deve ter mais ou menos uma temporalidade que a Hard Work hoje enxerga como orientação, vamos dizer assim, mais formal, né? Isso. Certamente isso varia bastante, né? Como criança, né? Criança a gente não pode dar um prazo de 1 ano, né? Para estabelecer alguma meta, nem de meses, né? Tem que ser de poucos dias, né? Então, de fato, isso varia, mas o fundamental é que cada um, e aí esse é um ponto importante, né? A gente precisa exercer a maturidade nossa no estudo. Quem vai fazer prova de residência já está no mínimo há 6 anos na faculdade de medicina e já aprendeu alguma coisa sobre si mesmo. Sobre como aprende, né? Como o próprio processo né? de como é que eu aprender sou em como aprende, né? Isso. Então, esses mini desafios que a gente tem dentro da faculdade, né? Eles têm que ser servidos para alguma coisa. Sim. Né? E é como quando a gente vai fazer a prova de especialidades,
no R3 muitas vezes, dependendo da área, a gente precisa reconhecer a caminhada que já aconteceu no período, né? Mas, enfim, esse aspecto eu acho que é um crítico, de não estabelecer pequenas metas, porque isso ajuda a gente se ajustar quando as intercorrências acontecem. Esse é um ponto. O segundo ponto é a gente sucumbir aos modelos de aprendizagem passivo, que foi um pouquinho que a gente conversou antes, né? É muito gostoso, é delicioso ficar sentado e ouvindo o professor falar, e a gente entende tudo, aprende tudo que o professor está falando. É delicioso, depois de ver o professor falar, a gente lê um capítulo de livro, e quando lê o capítulo de livro parece que tudo faz muito sentido. É extremamente delicioso responder um grupo de questões de prova logo depois que o professor acabou de dar a aula, logo depois que a gente leu o capítulo de livro. Isso é delicioso, é muito fácil. E a gente se sente o máximo no final disso, porque parece que aprendeu tudo, acertei todas as questões, pode me perguntar o que for, eu não vou errar nada. Isso é um erro gravíssimo. Esse é um processo que... mas fulano passou na prova assim. Sim, talvez ele fosse passar mais fácil se tivesse feito diferente. Mas esse é um modelo que todos nós já conhecemos em algum grau. Todos nós já fomos submetidos a ele, e esse é um modelo que a gente sabe que não sedimenta o aprendizado. Então, sucumbir aos modelos passivos é um grande problema. Veja, não é que a gente não tenha que assistir a videoaulas, não é que a gente não tenha que ler o material, absolutamente, né? A construção do aprendizado tem que existir. A questão é a gente abrir mão de um estudo centralizado em modelos passivos. A gente precisa se desafiar, né? E aí entra, por exemplo, o estudo por questões. No estudo por questões, o estudo por questões não rasga o livro, não é isso. Estudar por questões é, diante de uma questão, eu busco o aprendizado porque aquela questão me cutucou, né? Então a gente constrói o aprendizado de uma maneira diferente, baseado em problemas, como a gente faz na residência médica mesmo. Como é que eu aprendo medicina na residência? É sendo desafiado pelos cases, né? Pelas situações reais, né? E aí que a gente percebe que aprende alguma coisa, né? Então, esse é um segundo erro grave, sucumbir aos modelos de aprendizado passivo, porque eles geram uma sensação de aprendizado e que não se sustenta. E um terceiro erro, que também é muito frequente, é a gente acreditar que se fechar num quarto, se fechar numa sala e se isolar ali por dias, por meses, estudando, assistindo a videoaulas, ou indo a algum local assistindo aulas presenciais, ou lendo materiais, ou enfim, que aquilo é suficiente, ou aquilo tem um poder supremo em gerar o aprendizado. Eu falo isso contrastando com a rotina do internato, por exemplo. Esse é um afastar do internato, usar todo o tempo que tem para ficar estudando para residência, isso não necessariamente é sinal de êxito, né? Não, absolutamente, né? A gente perde... Fabrício, eu vou até fazer um gancho, já que você está falando nessa questão do internato, porque, enfim, nós todos somos médicos, já fizemos o internato para a nossa graduação, e o internato ele tem uma carga de aprendizado, a gente tem que estar lá no dia a dia do hospital, do centro de saúde, enfim, das nossas rotinas. Você está trazendo que é um erro, né? Você se isolar do internato para ficar ali exclusivamente. Eu vou fazer uma pergunta reversa, já aproveitando a questão dos erros. Mas como é que a gente consegue dar conta de ser um interno e cumprir com as nossas obrigações de aprendizado, inclusive, e se preparar para a residência, ou vou até mais além, aquele que já às vezes eventualmente é formado, que está tentando a residência depois da formatura, que já está trabalhando como médico generalista, por exemplo, e tem que se preparar para uma prova. E eu não vou nem botar na lista aí filho, cachorro, papagaio e periquito do dia a dia, não. Como é que é essa dica? Já aproveitando que você tocou no assunto internato. Deixa eu só até aproveitar para a gente interagir, a gente está falando tanto, né, em metodologias ativas aqui, interação. Essa pergunta do João, que foi um gancho
em cima do que o Fabrício estava falando, vai ao encontro da pergunta do Vinícius Zago aqui. E aí tem uma série de perguntas que já estão surgindo aqui, que nas próximas a gente já vai ir encaixando essas perguntas para responder. Tem perguntas sobre qual é a melhor metodologia e o tempo de curso, e aí você vai poder falar sobre a diferença de um curso extensivo para um sprint, para um curso intensivo. Então, assim, perguntas sobre metodologia. Algumas perguntas também aqui relacionadas a se muda a metodologia de acordo com a especialidade ou a prova. E aí tudo isso são temas que vão surgindo aqui. Mas falando dessa pergunta do professor João, tem a pergunta do Vinícius Zago, que é: o que é mais interessante para o interno? Aí falando do interno especificamente, que é o ponto do João. Se dedicar 100% ao internato, né? Utilizar cursos preparatórios para residência durante o internato, quer dizer, tem tudo a ver, e aí o próprio Caio Félix aqui sinaliza que tem tudo a ver com essa questão agora, que a gente falar um pouquinho sobre a melhor estratégia para o interno do ponto de vista de aprovação na residência. Qual é a sua visão em relação a isso, costurando aqui as perguntas que a gente fez? Legal, eu acho que nós... Infelizmente, historicamente, nas faculdades de medicina, eu falo como um todo, eu não conheço em detalhes a estrutura dentro dos internatos do IDOMED, mas de uma maneira global, nós sistemicamente criamos uma versão do internato que não corresponde ao ideal. Boa parte das faculdades tem na sua estrutura de internato, assim como acontece na residência também, atividades que não são formativas. Então, existem algumas atividades que o aluno claramente percebe que não existe aprendizado. É difícil observar aquela atividade. O que tem de aprendizado aqui? O que eu aprendo com isso? Né? Lá na faculdade, na Universidade Federal do Maranhão, existia uma atividade que tinha um pouco essa característica, e teve um período que eu fiquei à frente do internato. Você foi coordenador do internato. É isso, de clínica. E um dos compromissos na época foi interromper essa atividade. Vou interromper e vamos substituir por alguma atividade que tenha algum cunho de fato formativo. Uhum. Eu acho que isso não foi intencional, né? Eu acho que isso é sistêmico e histórico, né? Uhum. Claro que tem muita gente desconfortável com isso e muita gente mudando essa história, mas isso se construiu. Esse processo, essa visão de que muito do que a gente faz no internato não nos forma. E absolutamente, né? É um campo de aprendizado incrível, né? Incrível, né? Então, e aquilo que a gente aprende naquele ambiente, aquilo se distribui ou ajuda muito na preparação para a prova. Uhum. Tem uma discussão que a gente sempre traz quando discute a prova objetiva, a prova discursiva, a prova prática, como se preparar para cada uma delas. Caramba, se eu dominar o assunto, a pergunta pode vir da forma que for. Pode ser que eu erre. Porque a pergunta depende muito do que está na cabeça do examinador, né? Que elaborou a questão. Que elaborou a questão. Então, às vezes, tem alguma minúcia, alguma nuance, né, dentro da questão e que foi colocada ali propositalmente para me atrapalhar. Mas o ponto fundamental é dominar o tema. E que é a maneira mais interessante que dominar um tema que vendo aquilo se materializar? É muito difícil, para não dizer impossível, que a gente aprenda algo sem que materialize aquilo na nossa frente. Então, eu poderia ficar descrevendo essa... Caneca tem alguma coisa dentro aqui? Do IDOMED, enfim. Descrevendo isso para quem está... Não sei se todo mundo aqui acompanhando a gente está vendo a caneca, mas a gente poderia ficar descrevendo. Quando a pessoa olhar a caneca, fala... Era isso. É disso que ele está falando. É disso, né? É como a icterícia, né? O que é a icterícia? Né? Então, é fácil descrever. Imagina descrever, né? Mas assim, quando a pessoa olha... amarela e tal. É isso. Sabe? Então, ver a coisa se materializando, né? Entender insuficiência respiratória. Entender insuficiência respiratória além do PO2 menor do que 60, o que é ridículo, por sinal, esse tipo de definição. PCO2 acima de... Não, peraí. Isso aqui é insuficiência respiratória. E a partir dali, os conceitos
claramente se alinharem e a gente conseguir dominar tudo para valer. Então, que inclusive é o conceito da aprendizagem significativa, né? É quando você, na verdade, traz uma nova peça para um quebra-cabeça, onde ele já existe ali o background que vai se encaixando, aquele famoso, é isso aqui, isso. Como você deu o exemplo da caneca. Então, quer dizer, pelo que você está dizendo, é um grande potencializador do processo de preparação para a residência, ao contrário do que se imagina, é aproveitar o internato ao máximo. Porque se você aproveita, claro, que você tem um olhar atento e atencioso para estou aqui para aprender aquilo que eu estou lá no curso, vamos dizer assim, sendo preparado para passar por uma questão. Você deu o exemplo de quiterícia, né? E aí se você, peraí, deixa eu rever como isso acontece no dia seguinte do seu internato, você eventualmente poder se expor a um paciente e você tem um olhar diferente daquele que você tinha para passar na prova e um olhar com um objetivo muito específico que é de passar para a residência. Então você já vai para o internato com outro olhar, né? Talvez com uma maturidade maior e sabendo o que você quer. Pô, eu quero passar para a residência. Então, peraí, deixa eu explorar esse campo de prática incrível que é o próprio cenário do internato, né? Pois é. E eu acho que assim, todos nós aqui já fomos um dia para o internato enquanto alunos, com a cabeça assim, puxa vida, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso... Muito comum. Né? Isso eu acho que esse senso existe, né? Mas porque a gente não é convidado habitualmente a perceber o valor que o aprendizado do dia a dia do internato traz. Às vezes, uma piada, uma anedota contada na enfermaria ajuda a sedimentar um conceito. Perfeito. Sabe? Só de estar ali com os pares, né? Aquilo ali certamente é muito engrandecedor. Então, a grande sugestão é de fazer como a gente sugere, como a gente faz durante a residência. Eu vou estudar aquilo que está aparecendo no dia a dia. Perfeito. Né? Então, o estudo para a prova, veja, não tem nada de diferente daquilo do internato. Claro que olhar as questões, como os examinadores exploram aquele tema, né? Aquilo às vezes ajuda até a otimizar o entendimento na prática diária. Isso faz sentido, mas sempre tentar acoplar. Né? Então, a sugestão é essa, acoplar. Quer esteja fazendo um curso, quer não esteja fazendo. Então, estou passando na clínica, estou passando na pediatria, que seja, né? Então, explorar ao máximo o que está sendo visto naquela fase. Inclusive, tem colegas aqui interessados na pediatria. Daqui a pouco eu vou fazer pergunta aqui relacionado... Já veio pergunta aqui em relação a conselhos para se preparar para uma prova para ser pediatra. Já apareceu o GO. Já apareceu neurologia, viu? Desculpa, viu, João? Não apareceu ainda urologia. Então, até agora não apareceu. Nem pneumo, não. Pneumo ainda não apareceu. Até GO, pediatria, emergência e neurologia, claro, né? Acho que deve ter sido aqui por acaso. Mas, brincadeira à parte, interrompi teu raciocínio. Então, é acoplar... usar, entre aspas, o cenário de prática do internato como um local de consolidar o que está estudando lá no preparatório, né? Sim, otimizar o tempo, né, da melhor forma possível e vai facilitar o entendimento daquele assunto. Muitas vezes, de ter visto um caso e ter discutido extensamente no ambulatório, na enfermaria, faz com que a gente prescinda de uma aula, por exemplo, para ser apresentado o assunto. Então, é a otimização do tempo. A gente não precisa, no processo de preparação, fazer um checklist em tudo, né? Então, assistir a todas as aulas, li todos os capítulos da apostila, respondi a todas as questões. Não, isso não é necessário, né? A gente pode, em alguns momentos, dizer assim, puxa vida, esse tema aqui eu domino. E certamente... que todo mundo que está acompanhando a gente, quando a gente era aluno, tinha uns temas que a gente tinha uma certa predileção, geralmente são poucos nessa fase, né, de preparação para a prova, mas a gente precisa reconhecer e dizer assim, não, isso aqui é aquele tema que, quando a gente assiste a aula de um professor de qualquer curso, a gente fala assim, poxa, ele esqueceu de falar tal coisa. Né, que são temas que a gente, de certa forma, já domina um pouquinho. Sim. E precisa ter a maturidade. Não, isso aqui eu já estou resolvido com esse tema e vou focar em outro, né? E aí, nessa dinâmica do internato, vai muito isso. Vi muitos casos de doenças exantemáticas que seja, porque lá no pronto atendimento tem, enfim. Eu estudo nessa época, nessa fase, está tudo resolvido.
E depois ir revisando o tema. Ô Fabrício, eu achei ótimo então, quer dizer, estou entendendo aqui que você, sabendo usar os cenários do internato, como o Silvio também reforçou, para consolidar aquele aprendizado, vamos dizer assim, teórico, é uma ótima oportunidade. Também entendo que usar as ferramentas práticas que a gente tem no internato, o internato é prático, né? Vai te ajudar imensamente na realização de provas práticas. A gente não pode esquecer que boa parte aí dos editais de residência médica fazem segundas fases, né, com provas práticas, por exemplo, e claro, o internato é o melhor local para você se preparar para uma prova prática. Mas há uma tendência, né, muitos editais têm usado também, né, enfim, quem nos acompanha aí já está ligado em residência sabe disso, a análise de currículo. Né? E a análise de currículo é algo que a gente discute, às vezes, desde o início do período, quando ele vai fazer uma prova de monitoria e a gente analisa o currículo, vai fazer uma prova para iniciação científica e assim por diante. E, de fato, existem currículos que são analisados dentro da composição de pontos para essa prova de residência. E aí, falando especificamente nessa questão da construção do currículo, eu não posso me furtar a falar do ano que a gente está, que é o ENAD, né? Hoje a gente vive o ano de ENAD, nossos alunos estão se preparando aí também no IDOMED. E eu também tenho observado, fiz até um levantamento aqui antes da live, que diversas residências médicas, diversos editais, Nordeste, Sudeste, Sul, enfim, de várias regiões do país, vêm considerando a nota do ENAD como pontuação nessa segunda fase, né? E aí é claro, mas você está falando de um valor pequeno, mas na luta por essa vaga tão desejada é uma construção, né? Cada bloquinho conta e o ENAD é um desses blocos. Então eu queria aproveitar também o Silvio aqui. O que vocês entendem? Quais são as dicas aí de um bom currículo para fazer uma segunda fase de residência? O que eu tenho que ter no currículo? E especificamente essa questão do ENAD, como é que vocês enxergam como potencializador de um bom desempenho na prova de residência? Eu acho que o Fabrício pode falar um pouco dessa questão da construção de um currículo Sim. bacana. A gente sabe que muitos dos nossos alunos buscam fazer iniciação científica, monitoria. É bom você, com a sua experiência, dizer um pouquinho para a gente como é que isso de fato vem contribuindo, né, para garantir ou facilitar a aprovação. Aí eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão do que a gente tem recebido de solicitações aqui de alunos para declaração de nota do ENAD que vem sendo usada em segundas fases. Mas em relação ao currículo ao longo do curso de medicina, o que tem de diferencial para um currículo potente do ponto de vista de preparação para a residência? Só para que todo mundo fique no mesmo ponto, né? Não sei, talvez tenha pessoas que estão numa fase mais precoce ainda do curso. Em linhas gerais, existem vários formatos possíveis de prova. A prova pode ser 100% com questões objetivas, né? É uma prova escrita, mas ela pode utilizar entrevista ou currículo, entrevista e ou currículo, né? E se utilizar entrevista e ou currículo, isso vale no máximo 10% da nota. Uma outra possibilidade é ter também uma fase de prova prática, e se houver prova prática, ela tem uma equivalência de 40% dentro dessa composição, né? Então 50% é escrita, 40% a prática, 10% a entrevista e o currículo. Daí já dá para perceber que, obviamente, o valor da prova escrita e da prática sempre é muito superior à entrevista e o currículo, mas, obviamente, voltando ao início da conversa, com a disputa mais acirrada, esses pontos dentro do currículo da entrevista acabam fazendo um pouco de diferença, principalmente em especialidades que a gente tem um número menor de vagas, né? E nos hospitais mais desejados. Então, isso pode fazer a diferença de fato. Em linhas gerais, o ponto que é o mais valioso na dinâmica do currículo é o aluno ser dinâmico. Então, ter tido uma formação dinâmica, ter experimentado de tudo durante a graduação é o que vai fazer a diferença. Que tenha feito monitoria, que tenha feito iniciação científica, que tenha participado de ligas acadêmicas, que tenha ficado à frente de diretório acadêmico, enfim. E, ao mesmo tempo, o que tem sido valorizado cada vez mais, o ambiente extramuros. Então, como eu sou lá fora, o que eu desenvolvi de atividades em artes,
Eu toco na banda da igreja, enfim, todas essas habilidades vêm sendo cada vez mais valorizadas por algumas bancas. E, grosso modo, essa dinâmica da entrevista, embora em alguns locais exista algum grau de protecionismo, isso pode até acontecer, mas o que se quer naquele momento da conversa, da entrevista, é quase uma entrevista de emprego, né? A gente está olhando a pessoa e dizendo, poxa, eu quero que ele aqui na minha cara residência. fica aqui. Né? Então, isso é muito importante. Né? Na entrevista, a grande dica é ser autêntico. Legal. Seja quem você é. Né? Legal. Se as pessoas, se fizer sentido que você esteja naquele serviço, vai funcionar. Vai rolar. Se não, é porque não é para estar ali. Né? E a análise do currículo, a análise fria do currículo, assim como a questão do ENAD, que tu valorizaste muito bem, João, ela também não é feita por todas as instituições. Muitas vezes, o aspecto entrevista, ele tem um valor maior até, e a análise do currículo ela é meio subjetiva. Algumas divulgam no edital o ponto para cada item, né? E aí tem limite. Então, não adianta nada levar 50 trabalhos, né? Pôsteres para congresso, porque tem sempre um limite. Limite para iniciação até científica. O número X. Até o número X, isso. Tem alguns pontos muito discutíveis até nessas análises, nessas questões todas de currículo. Por exemplo, publicação de trabalho. Né? Eu não espero que um aluno de graduação publique numa revista indexada. Né? Isso até pode até acontecer, né? Mas assim, a gente não esperar, né, que o aluno tenha feito isso e que isso... Mas algumas instituições acabam destacando esse aspecto. Mas, de fato, eu acho que essa visão existe uma receita. Eu tenho que ter quantas monitorias? 6 meses, 1 ano? Surgiu essa pergunta aqui. Ter quantas monitorias? Vai falar disso. É ter uma vida dinâmica. Se lá na frente eu resolver fazer, por exemplo, residência de oftalmologia, dependendo do serviço, oftalmologia geralmente são poucas vagas, o serviço se preocupa em ficar sem residente. Porque se a pessoa chega no oftalmo e diz assim, caramba, eu achava que eu queria fazer oftalmo, mas eu não quero, não. Pode acontecer com qualquer outra área. Estou dando o exemplo do oftalmo aqui por acaso. E o residente desistir e não houver mais tempo para chamar o próximo, fica o buraco. Então tem que escolher bem quem vai ficar. Exato. Então, nesse processo de algumas especialidades, é valorizado muito o que a pessoa fez naquela área. Perfeito. Então, tem esse aspecto. Por isso que, às vezes, a gente tem um foco muito, muito intenso em algo, pode não funcionar. Perfeito. Eu acho que a grande sugestão é ter uma rotina dinâmica. Explore todas as portas da faculdade. Todas. Todas. Participe de tudo. Né? Isso, no mínimo, vai fazer com que a gente se conecte às pessoas e isso vai trazer um aprendizado para a vida absurdo. No mínimo. Esse ponto muito legal que você falou aí, que é o aluno não ser um aluno by the book, ou seja, só vai assistir a aula e vai embora. A gente percebe muito que tem aqueles que se diferenciam, eles acabam a aula, ele quer ficar até mais tarde numa discussão, num grupo de uma liga que vai trazer um palestrante, aí ele acaba entendendo se aquela área é a área de interesse dele mesmo ou não. E eu concordo muito com você que tem alunos que eu vejo ao longo desses mais de 15 anos lecionando, e eu fui sempre orientador de PIBIC, né? Nosso programa de bolsa de iniciação científica. E eu vejo que aqueles alunos que estão no PIBIC, muitas vezes são os mesmos que estão na monitoria, os mesmos que estão na liga. Então, existe um tipo de aluno que ele faz o que você acabou de aconselhar. Ele é dinâmico. Ele não quer só fazer uma coisa ou só fazer outra coisa. E aí, a Silvia de Almeida Branco pergunta, por exemplo, quantas monitorias tem que ter para ter uma boa pontuação na residência? Eu já vi vários baremas, como o João falou, de avaliação de entrevista. E é interessante, pessoal, que aparece assim, por exemplo, monitorias, uma linha de avaliação de pelo menos 6 meses, então ainda tem essa temporalidade, até 3. Então, supondo que a monitoria de 10, ela vale 0,1 cada monitoria, até 0,3. Aí, por isso que o Fabrício fala de diversidade de atividades, porque depois vai ter lá publicação de trabalho em congresso. Isso. Cada um vale 0,5 até 5. Então, você consegue até 2,5 pontos. Então, na verdade, Silvia, até me achará aqui, o que acontece é o seguinte,
é uma questão, como o Fabrício falou, mais de diversidade de atividades. E foi interessante que você disse que eu não tinha essa percepção, que quem quer fazer oftalmo ou GO, se ele passar desde o primeiro período só fazendo coisa de GO ou de oftalmo, não necessariamente. Claro que vai ajudar o chefe ali do serviço que está avaliando, poxa, esse aqui há uma consistência. Mas também você só fazer aquilo, vai que você muda e aí agora? Você vai agora querer fazer GO. Aí sua vida acadêmica foi toda, publicou, fez liga, fez tudo na pediatria. Então tem que ter um pouco desse cuidado, né? Eu acho que isso é bem interessante. E aí, no caso do ENAD, eu acho que é fundamental, acho que vale esse parênteses aqui. O ENAD é uma avaliação, a gente fica pensando assim, qual é o papel do ENAD, né? O ENAD é a avaliação nacional do estudante, não é? Do ensino superior. Então, no final das contas, o ENAD ele tem o papel de aferir a qualidade desse produto final, que é o que você aprendeu, né? Então, eu, com muita frequência, recebo solicitações de aluno para a gente assinar declarações de qual foi a nota do ENAD, da turma daquele aluno, no ano, porque o ENAD é a cada 3 anos, então alguns alunos vão poder contribuir, de fato, para, vamos dizer assim, a aquisição daquele conceito, mas aí vai ter uma herança de 3 anos aí. E aí, qual era o ENAD mais atual daquele aluno quando ele se formou? E algumas bancas, claro que talvez isso seja ainda incipiente, mas a gente vê cada dia mais você ter bancas que pontuam dentro desse barema a questão da nota do ENAD. Então, se a nota do ENAD foi 5, como o Fabrício falou, eu quero esse cara. Esse cara é bom. Ele se formou e o ENAD da turma foi 5, peraí, então eu estou falando com um aluno de um curso médico de alto padrão. Cada vez mais, com o aumento de cursos de medicina e muitas vezes alguns com qualidade eventualmente, vamos dizer assim, discutível, você ter ali um chefe de serviço que só tem uma vaga, ele vai olhar assim, o cara que tem um ENAD nota 1, 2, não é possível, ou ele não aprendeu nada na faculdade, ou então ele, de alguma maneira, quis projetar na prova uma insatisfação, um problema, que não é o lugar de fazer isso. Na verdade, tem outros canais para a gente discutir problemas de melhorias, pontos. E o ENAD, ele representa a qualidade da formação. Então, ele acaba, sim, sendo usado por uma série de questões para avaliar ali qual é a qualidade da formação daquele aluno. Enfim, então eu achei bem interessante esse ponto aí. Eu acho... Não, e acrescentar que provavelmente nessa altura do campeonato, né, de muita gente que está nos assistindo, talvez seja no item currículo um dos únicos itens mutáveis que ele ainda consegue ter acesso. Porque se ele chegou até agora e não fez o número de monitorias ideais, talvez não consiga construir agora a iniciação científica, a publicação do artigo. Mas o ENAD ele consegue mudar, né? Então, e mais, né? Aí o ponto 2, ele se preparando também para fazer o ENAD, ele está se preparando para a prova de residência. Então, uma coisa casa com a outra. E o terceiro ponto é a herança, né? Eu acho que é muito interessante esse ponto, porque o que ele deixa agora de nota de ENAD, ele constrói para quem vem a seguir, né? Que vai levar mais 3 anos para ter uma nova chance de mudar essa nota de ENAD. Então, acho que são pontos importantes. E insisto, talvez no currículo seja um dos únicos ou o único ponto que ele consegue mudar ainda nessa altura do campeonato, já no 11º período, no 10º período, para ter essa diferença de pontuação que, como a gente está falando, todo ponto conta, né? Então, acho que o ENAD, ainda mais no ano que a gente está, é importante a gente ter no nosso radar enquanto candidato a uma prova de residência reunir médica, todas as melhores condições, né, para você ser competitivo numa prova de residência, que no final do dia é uma peneira, né? Exato. Então, quanto mais você reúne as melhores condições, aproveita o internato, estuda, né, num curso preparatório que te dê condições de se preparar e, claro, levar como legado para a tua vida um alto padrão, levar assim, o que o ENAD seja justo, ou seja, você vai para lá mostrar o que você sabe. Se aquele conjunto de alunos é nota 4, ok, nota 4. Se é 3 ou 5, só que essa prova precisa refletir a realidade, né? Eu acho que é meio nessa linha aqui. Eu até aproveitar e fazer um comentário nesse aspecto. Eu acho que tem vários pontos até para dentro de tudo que é analisado no currículo, inclusive a questão ENAD, né? Mas o fundamental é que isso existe. Perfeito. Né? Quando eu fiz prova de residência, em uma das entrevistas que eu participei,
eu perdi pontos por conta da duração do internato da faculdade. Ah, ok. Na época, já existia um movimento muito forte de algumas faculdades, principalmente do Sul e Sudeste, com internatos de 2 anos. E no Norte e Nordeste, eu fiz na Universidade Federal do Maranhão, o internato era de 1 ano ou estava mudando para 1 ano e meio. E aquilo gerou uma revolta absurda em mim. Porque a culpa não é tua. E mais, a culpa não era minha, mas mais. O internato de 1 ano não significava que a gente tinha contato com o paciente, com a rotina prática, só no último ano. Claro. Absolutamente. Eu tive contato com a rotina prática desde o 2º ano da faculdade. No 3º ano, nós, lá na faculdade, éramos os responsáveis pelos pacientes da enfermaria. O interno não sabia nem onde estava. Era a gente que era o responsável. Então, aquilo gerava uma revolta absurda, mas era o que estava aplicado. Né? Por sinal, até hoje, isso faz parte dessa análise de currículo de 2 anos, e enfim. A gente vê lá que, além do que a gente citou aqui, monitorias e tudo, tem lá se o curso, né? Se o internato daquele candidato foi de 1 ano ou de 2 anos, né? Pontua diferente, né? Exato. Por exemplo, 1 ponto para quem é internato de 1 ano e meio, 2 pontos para quem... Partindo do princípio que nós estamos ali buscando o melhor candidato para sentar naquela cadeira pelos próximos 3, 4 ou 5 anos. Né? Mas por um critério que foi estabelecido de uma maneira extremamente arbitrária, considerando... Peraí, mas antes, quer dizer então que quem se formou com... Formou mal. Formou mal. Como era a estrutura antes, né? Para o internato de 2 anos se mudou toda a dinâmica da estrutura do curso para que o internato fosse de 2 anos. Como era antes, né? Então, isso incomodou bastante. E eu acho que assim como isso, existem outros itens de currículo que eu acho que a gente poderia discutir, como até a questão ENAD, mas é fato. Claro. Fato. Está lá no currículo. Claro. Então, a gente... Eu vou até falar, João, passar de volta a bola para você, só lembrando o seguinte, tem perguntas aqui que já vão estimular a gente a fazer outras lives. A pergunta do Herculano Neto é o seguinte, para quem tem interesse em docência, seria melhor fazer o mestrado antes da residência ou depois? E aí, como a gente já está indo para o finalzinho do nosso horário... Vem pro hardware. Passa o contato aí. Pode... É o Herculano. Herculano Neto. Vou falar com o Herculano aqui. Herculano, pode vir para o Hard Work que a gente vai contigo nessa caminhada. Pode vir. Ser docente ou ser aluno? Não, ser docente. Ser docente. Não é essa. Ele quer ser docente. Você faz o mestrado antes ou depois da residência? Só vem para o Hard Work. E aí lá você vai saber. Vem que a gente te mostra o caminho. O caminho ideal. É legal isso, porque isso mostra que... primeiro, dizer que está despertando super interesse, inclusive super elogios aqui em relação ao Fabrício. O próprio Herculano, coincidentemente, doutor Fabrício é outro nível nas reflexões. Não é à toa que a gente convidou o doutor Fabrício aqui para falar com a gente. Enfim, muitas repercussões bacanas, sensacional, mas a gente não tem 1 hora condições de esgotar tudo, né? Então tem temas aqui que a gente vai pegar como sugestão para aprofundar em outras lives, né? Mas, então, João, o que você estava dizendo? Não, já estamos aqui encaminhando para o final da live, queria aproveitar e pedir aí, muito rapidamente, em alguns segundos, as suas considerações finais, Fabrício, para quem está acompanhando a gente aqui, e também pedir para o Silvio, então, colocar as suas considerações e fazer o fechamento aqui do nosso bate-papo. Fale aí, Fabrício. Eu quero só agradecer, é sempre uma oportunidade que eu não desejo que termine nunca, né? Enquanto esteja acontecendo, falar sobre educação médica, falar sobre residência, falar sobre o hard work e poder aliviar as dores que a gente sabe que são intensas nesse processo, né? Todos nós já vivemos isso e poder aliviar um pouquinho as dores de quem está nessa fase é a nossa grande tarefa e é o que nos move. E por isso foi um grande prazer poder participar dessa conversa e estou à disposição, sempre. Vamos chamar mais. Silvio, não esquece também de falar da lista de presença. E aí? Perfeito. Primeiro, agradecer muito aqui ao Fabrício, um grande parceiro. Eu vou aproveitar esse agradecimento para responder a Patrícia Milone. Patrícia Milone pergunta o seguinte: alunos da Estácio têm condições especiais na Hard Work? A resposta, Patrícia, é que sim. A gente agora vai trazer uma série aí, né, Fabrício, de oportunidades e de parcerias que vão, sem dúvida nenhuma, atender aos interesses dos nossos alunos para que eles realmente possam se preparar e se beneficiar dessa parceria, né, tão importante aqui do IDOMED com Hard Work Medicina. Então, respondendo aqui a Patrícia,
Patrícia, a gente muito em breve vai comunicar aí, a gente inicialmente vai começar pelos nossos alunos do internato, dos alunos já concluintes, né? Então, os nossos alunos seguindo uma sequência, primeiros agora os formandos, e assim a gente vai cascateando isso para todos os nossos alunos, mas sem dúvida a Rádio Work é uma super parceira aqui do IDOMED. E aproveitando a pergunta da Patrícia, eu queria dizer que sim, muitas manifestações aqui, muito top a live, vou 100% ao Herculano. Vai 100% te procurar para saber como é que ele vai ser docente lá da Rádio Work. Então, e também aqui do IDOMED. Quem quer ser docente, a gente adora contratar egresso, viu? Então, Fabrício, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao Fabrício, agradecer muito ao professor João, o nosso head aqui em Educação Médica do IDOMED, e aproveitar que a gente está exatamente no horário aqui de concluir, para agradecer a todos vocês, dizer que foi um prazer poder estar com vocês aqui nesse período. A gente vai disponibilizar essa live para todos aqueles que não puderam assistir ao vivo. Acho que é super importante, um conteúdo super pelo retorno aqui, Oba e tal, aqui, ó, pelo retorno, o pessoal gostou do conteúdo, então esse conteúdo vai ficar disponível, então comunique aos seus colegas para conhecer um pouco mais do universo da residência médica. A gente quer, na verdade, que o aluno nosso IDOMED tenha o maior êxito possível nas residências e leve a nossa família IDOMED, leve a nossa bandeira para os melhores serviços, para as melhores residências. Isso vai ser uma grande honra da nossa escola poder vê-los todos prosperando aí, e certamente a Rádio Work vai poder nos apoiar como grande parceira nesse propósito, tá certo? Professor João, Fabrício, muito obrigado, boa noite a todos e todas e sucesso na residência. Não esqueçam de assinar a lista de presença para receber as tão importantes horas de atividade acadêmica complementar, que são exatamente o extramuros que o Fabrício falou, que ajudam a gente a pontuar nas provas de residência e garantir, ou pelo menos contribuir para que vocês consigam ser aprovados. Um grande abraço, boa noite, até a próxima live, né, João? Boa noite a todos, foi ótimo. Até.